Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar num objeto que vemos por todo lado, mas que talvez nunca tenhamos parado para pensar na sua história fascinante. A hélice. Desde o seu surgimento, ela revolucionou a forma como nos movemos pelo ar e pela água. Mas afinal, quem inventou a hélice? Quando ela foi criada? E quais são as suas inúmeras utilidades? Preparem-se para uma viagem no tempo e na engenharia, porque a história da hélice é muito mais complexa e interessante do que parece. Para começar, é importante desmistificar a ideia de um único inventor. A hélice, como a conhecemos hoje, não foi obra de uma só pessoa, mas sim o resultado de séculos de evolução e de várias mentes brilhantes que contribuíram com suas ideias e protótipos. A sua concepção foi um processo gradual, que remonta a tempos muito antigos e que se desenvolveu paralelamente à necessidade humana de superar os limites da gravidade e da resistência dos fluidos. Podemos traçar as primeiras ideias de algo semelhante a uma hélice até mesmo a China antiga, por volta do século IV a.C. Sim, é isso mesmo. Lá, os brinquedos conhecidos como bamborotors ou helicópteros chineses já usavam um princípio rotativo para se elevar no ar. Eram brinquedos simples, muitas vezes feitos de penas, que ao serem girados rapidamente, geravam sustentação. Apesar de não serem hélices motorizadas, eles demonstravam o entendimento precoce do conceito de que uma superfície rotativa pode gerar força de elevação. Avançando um pouco no tempo, chegamos ao genial Leonardo da Vinci, lá pelos anos 1480. Ele é frequentemente creditado por conceber a ideia de um parafuso aéreo, um projeto para uma máquina voadora que se assemelhava a um helicóptero. Da Vinci desenhou um dispositivo que usava um grande rotor em espiral para perfurar o ar e gerar sustentação. Embora seu design nunca tenha sido construído ou testado em sua época, suas ideias eram incrivelmente avançadas para o seu tempo e demonstravam uma compreensão profunda dos princípios da aerodinâmica. Séculos se passaram e o interesse em máquinas voadoras e de propulsão continuou a crescer. No século XVIII, o matemático suíço Daniel Bernoulli formulou princípios cruciais da dinâmica dos fluidos, que seriam fundamentais para o desenvolvimento posterior da hélice. Sua obra ajudou a entender como o ar ou a água se comportam em torno de superfícies em movimento. Um conhecimento indispensável para projetar hélices eficientes. A verdadeira revolução na concepção da hélice como um dispositivo de propulsão veio no século XIX, impulsionada pelo desenvolvimento de motores a vapor e, posteriormente, motores de combustão interna. Foi nesse período que a hélice começou a tomar a forma que reconhecemos hoje. Um dos nomes mais proeminentes nesse desenvolvimento inicial foi o do engenheiro britânico Francis Pettit-Smith, em 1836. Ele projetou e patenteou uma hélice de parafuso que era significativamente mais eficiente do que os designs anteriores. Sua hélice era composta por várias pás helicoidais montadas em um eixo, similar a um parafuso. Smith demonstrou a eficácia de sua invenção em um barco a vapor, o Arquimedes, em 1839. Este navio, equipado com sua hélice, foi capaz de atingir velocidades impressionantes para a época, provando que a hélice de parafuso era superior às tradicionais rodas de pás para a propulsão marítima. Quase que simultaneamente, o engenheiro sueco-americano John Ericsson também estava trabalhando em designs de hélices semelhantes. Ericsson patenteou uma hélice em 1836 e a aplicou com sucesso em navios nos Estados Unidos. A competição entre Smith e Ericsson ajudou a acelerar o desenvolvimento e a adoção generalizada
da hélice de parafuso na indústria naval, marcando o fim da era das rodas de pás e o início de uma nova era para a navegação. Com o sucesso no ambiente aquático, a atenção logo se voltou para o ar. Os pioneiros da aviação, como George Cayley, lá pelo início do século XIX, já exploravam a ideia de hélices para impulsionar suas máquinas voadoras. Ele até construiu protótipos de máquinas voadoras que usavam hélices para propulsão. No entanto, a falta de motores leves e potentes o suficiente limitava o progresso. O grande salto para a hélice no ar veio, naturalmente, com os irmãos Wright, em 1903. Quando Orville e Wilbur Wright fizeram o primeiro voo motorizado e controlado da história com o Flyer 1, eles usaram hélices projetadas por eles mesmos. E aqui está uma curiosidade incrível. Os irmãos Wright consideravam o projeto das hélices uma das partes mais desafiadoras e importantes de seu trabalho, talvez até mais complexa do que o design das asas. Eles entendiam que uma hélice não é apenas um parafuso de ar, mas sim uma asa rotativa, e aplicaram os mesmos princípios aerodinâmicos usados nas asas para projetar suas hélices de forma eficiente. O sucesso do Flyer foi, em grande parte, devido à eficiência de suas hélices, que conseguiram transformar a potência limitada do motor em empuxo suficiente para o voo. A partir daí, a evolução da hélice foi contínua e rápida. Durante as guerras mundiais, a necessidade de aeronaves mais rápidas e eficientes impulsionou inovações significativas no design das hélices, levando ao desenvolvimento de hélices de passo variável que permitiam aos pilotos ajustar o ângulo das pás para otimizar o desempenho em diferentes altitudes e velocidades, e hélices de múltiplas pás para maior empuxo. Mas afinal, quais são as utilidades da hélice hoje em dia? São tantas que mal podemos contá-las. A utilidade mais óbvia e difundida da hélice é na aviação. Praticamente todos os aviões, a pistão e turbohélices, dependem delas para gerar o empuxo necessário para o voo. As hélices empurram o ar para trás, gerando uma força de reação que impulsiona a aeronave para frente. Nos helicópteros, o princípio é o mesmo, mas a hélice principal, ou rotor, é projetada para gerar sustentação e empuxo, permitindo que a aeronave decole verticalmente e paira no ar. Até mesmo nos drones modernos, que se tornaram tão populares, encontramos mini-hélices trabalhando incansavelmente para nos proporcionar imagens aéreas incríveis, ou para realizar entregas. No ambiente aquático, a hélice continua sendo a espinha dorsal da propulsão. Navios, barcos, submarinos e até jet skis dependem de hélices para se mover através da água. As hélices marinhas são projetadas para serem robustas e eficientes em densidades de fluidos muito maiores do que as hélices aéreas. Elas podem ser fixas ou de passo controlável, e seu design é otimizado para reduzir o arrasto e maximizar a eficiência, seja para a velocidade de um barco de corrida ou para a potência de um navio de carga. Mas a hélice não se limita apenas a mover veículos. Pensem nos ventiladores que nos refrescam no verão, ou nos exaustores que removem odores da cozinha. Ambos usam hélices para mover o ar. Em turbinas eólicas, o princípio é invertido. O vento move as pás, que são, essencialmente, hélices gigantes, gerando energia elétrica. Isso mostra a versatilidade fundamental do design helicoidal em diferentes contextos. Há também aplicações menos óbvias, como em misturadores industriais, onde hélices são usadas para agitar líquidos em grandes tanques, garantindo a homogeneidade de produtos químicos, alimentos ou medicamentos. Em alguns sistemas de geração de energia hidrelétrica, hélices submersas são usadas para aproveitar a correnteza da água e gerar eletricidade. A hélice é um testemunho da genialidade humana
e da nossa capacidade de observar a natureza e aplicar princípios científicos para resolver problemas práticos, desde um simples brinquedo chinês a uma ideia visionária da Vinci, passando pelas inovações de Smith e Ericsson, e culminando no voo histórico dos irmãos Wright. A hélice evoluiu de um conceito primitivo para uma tecnologia indispensável que moldou o transporte e a engenharia modernos. E ela continua a evoluir. Pesquisadores estão constantemente buscando designs mais eficientes, silenciosos e sustentáveis para as hélices, especialmente com um foco crescente em energias renováveis e veículos elétricos. Quem sabe o que o futuro nos reserva para este dispositivo tão engenhoso? É realmente inspirador ver como uma ideia simples pode se transformar em algo tão complexo e impactante ao longo dos séculos. A história da hélice nos lembra que a inovação muitas vezes é um processo colaborativo, construído sobre os ombros de gigantes, com cada pequena melhoria contribuindo para avanços monumentais. Espero que tenham gostado de desvendar os mistérios da hélice conosco hoje. Se esta viagem pela história e utilidades da hélice te surpreendeu e te fez ver esse objeto de uma nova forma, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de descobertas e curiosidades. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.